Olá, seus lindos, eu espero que vocês estejam bem. Bom, como a nossa última aula nós tivemos ali interpretação para pré-conselho e também, os outros anos já viram esse assunto. Se quiserem também reforçar um pouco mais com algumas curiosidades, bora lá. E vocês ali que a gente teve o conselho e tivemos que parar, faltou esse último assunto aqui do tema de hidrostática, que é o chamado empuxo. Vamos então para esta aula que vocês vão compreender muito mais sobre isso, assim, compreender até com coisas do dia a dia, beleza? Então vamos lá. Pois bem, vamos falar sobre o que é o empuxo. Afinal, o que é o empuxo? Essa palavra não surgiu. Pois bem, empuxo ou impulsão, às vezes pode encontrar por essa palavra, tá? Age no corpo que está imerso em determinado fluido. Lembrando, fluidos são gases e líquidos, certo? Hidrostática é todos fluidos, né? Ali parados, gases e líquidos. Muito cuidado para não esquecer isso, tá? O empuxo é a força exercida pelo fluido sobre o corpo. Como assim, professora? Peraí. Você já reparou quando estamos imersos em uma piscina, quem nunca, temos a sensação que estamos até mais leves, né? De quando a gente está fora, né? A gente até flutua ali, certo? Alguém já deve ter ouvido falar também que no Mar Morto, por causa da densidade da água, ó, densidade já apareceu aqui na hidrostática, né? Então, com a densidade da água no Mar Morto, você nem consegue tentar afundar, certo? Porque o Mar Morto é um mar que tem muito sal, né? Então, tudo isso são situações que caracterizam o empuxo, certo? Pois bem, esse acontecimento, então, ocorre devido a um empuxo, ou seja, uma força vertical para cima, certo? Exercida pela água. Aí você tem que, não, mas professora, eu me lembro que tem uma força vertical que é para baixo. Lembra lá nas aulas de força? Sim, quem que era essa força vertical? Para baixo é peso. O empuxo é vertical para cima. E guarde essa notação do peso, hein? Porque vai aparecer aqui. Pois bem, vamos lá então falar mais a respeito disso. O empuxo apareceu por causa de um carinha ali chamado Arquimedes. É aquele cara do Eureka? Sim, é o cara da expressão Eureka. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas vamos lá falar mais sobre isso. O princípio de Arquimedes afirma que todo corpo imerso em um fluido é sujeito à ação de uma força vertical que aponta para cima, cuja intensidade corresponde ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Essa força, por sua vez, é aquela que conhecemos por empuxo. O empuxo é uma grandeza vetorial, medida em newtons, proporcional à densidade e ao volume do fluido deslocado, bem como a aceleração da gravidade local. Pois bem, falando mais em detalhes, olha lá, o empuxo, né? Falando mais em detalhes, que temos sobre o empuxo. O empuxo, então, gente, é representado pela força resultante que o fluido tem sobre o corpo. Se a força, então, essa é dado em newtons. O empuxo é dado em newtons, tá certo? Porque também é uma força. A fórmula para calcular o empuxo é esta daqui. Empuxo, letra E, é igual ao que? A densidade do fluido, do líquido, do gás ali, vezes o volume do fluido, vezes a gravidade do local. Certo? Pois bem, apresentada aqui a nossa equação de empuxo, vamos a algumas coisas a mais a respeito do empuxo. Tem algumas particularidades aqui que a gente vai estudar. Sobre o empuxo, sobre a força do empuxo, é possível dizer que vocês vão ver que o empuxo é algo bem teórico, mas muito aplicado no dia a dia. E o que a gente pode dizer? Olha só pelo tanque aqui que a gente está vendo, temos 3 situações. E olha quem aparece. Como que é a força vertical para cima? É o empuxo. Quem que é vertical para baixo, sempre presente aqui no nosso planeta Terra, é o peso. Por isso que a gente desenha aqui. Então, em algum corpo, num fluido, você vai ter a representação dessas duas forças. E em cima dessas duas forças, empuxo vertical para cima e o peso vertical para baixo, vamos ter 3 frases a respeito dela, 3 casos.
que são dessas 3 bolinhas aqui na situação do tanque. Vamos lá. Pois bem, se a força do empuxo E, certo, for maior que a intensidade da força peso P, aqui, ó, for maior, é esse primeiro caso dessa bolinha azul, o corpo ficará na superfície, ou seja, ele tende a flutuar, ele vai flutuar. É tipo você, às vezes você joga um negócio na piscina, né? De repente ela tá lá, de repente vai subiu, certo? Essa é a situação em que o peso é menor que o empuxo, beleza? Ou seja, o empuxo ele tem uma força de maior intensidade que o peso, certo? Ou o peso é menor que o empuxo, ou o empuxo é maior que o peso, beleza? Se liga muito bem nessas afirmações que é batata. Exercícios chovem em cima disso. E qual que é a terceira situação dessa bolinha aqui azul chiclete? Como que é? A terceira situação é que a gente vai ter se a força empuxo E tiver a mesma intensidade que a força peso P. Se a mesma intensidade, elas são iguais, certo? O corpo ficará em equilíbrio. Você já deve ter visto algumas situações que de repente parece que ele tá ali parado, ele não tá nem no fundo, não tá nem flutuando, ele tá ali, parado ali, de boa ali, vou ficar aqui bem no meio, né? Nem foi para cima, nem foi para baixo. Nessa situação, o peso e o empuxo têm o mesmo valor, são iguais, está o corpo em equilíbrio, em atenção. E a terceira situação, nessa bolinha lilás, né, ou roxa, temos a situação que acontece o que? Se a força do empuxo E for menor que a intensidade da força peso, o corpo ficará no fundo, ele vai afundar, porque o peso é maior que o empuxo, ou seja, o empuxo é menor que o peso, aí essa bolinha vai para o fundo, tá certo? Guarde muito bem esse slide, essas 3 situações, essa figurinha aqui, que isso chove em questões e vão realmente abordar essas situações de empuxo, beleza? Tranquilo? Empuxo, galera, é bem suave na nave, só que gostam muito de abordar essa parte teórica. E em cima disso também vem umas curiosidades, beleza? Então vamos lá, então. Antes de apresentar as curiosidades, vamos falar de exemplos de empuxo aqui, né? O empuxo pode ser facilmente observado em qualquer situação em que o corpo flutua sobre a água. Vamos conferir alguns exemplos. O cubo de gelo flutua sobre a água, pois a densidade do gelo é ligeiramente inferior que a densidade da água do estado líquido. Um navio com cargas pesadas é capaz de flutuar mesmo sendo tão pesado. Isso acontece porque a densidade do navio como um todo é inferior que a densidade da água. Você tem que pensar também, né, que o navio está ou um rio, né, ali, certo? Infelizmente não tô com meu Lego aqui, que é um barco que flutua, né? Mas vocês iam achar muito legal nessa experiência. Vamos ver se eu providencio algumas coisinhas. Tem que conhecer ali mais laboratório, beleza? Vamos então outras situações de exemplo de empuxo aqui, falando em barcos. Tem uma característica também, como o navio é oco, certo? Sua densidade média, considerando essa parte de aço, que muitos devem falar, mas professor, o navio não sei quantas toneladas. Vamos explicar um pouco melhor, então. Como o navio é oco, sua densidade média, considerando a parte de aço e a parte cheia de ar, é menor que a densidade da água. Então, a densidade do navio é menor que a densidade da água. Ele encontra-se em equilíbrio, parcialmente imerso e sujeito às ações de duas forças e de mesmo módulo contrárias, o peso P e o empuxo exercido pela água. Nessa situação também é uma situação que acontece que você tem um equilíbrio. Às vezes a gente pode achar que o equilíbrio é apenas quando está o gelo ou alguma situação lá bem no meio. Não, ele está em equilíbrio, porque o peso e o empuxo são as mesmas coisas, por isso que ele consegue
tanto, né? Tanto é que ele consegue governar esse barco, correto? Tranquilo, gente? Sem estresse? Pois bem, então vamos aqui para as nossas curiosidades a respeito do empuxo. São curiosidades bem interessantes e legais que vocês vão gostar. Pois bem, quais são essas curiosidades do empuxo? Bom, antes de a gente partir para as curiosidades que a gente tem, assim, em equipamentos que foram criados pelo homem, né? Vamos aqui caracterizar uma situação, certo? Que tem aqui na natureza, que muitos observaram até. E até também vai nos dar uma ideia de como isso acontece do empuxo, né? Talvez na biologia você ainda não destrinchou ali as naturezas dos peixes, mas vai chegar isso no momento e você vai lembrar de mim. Olha só, o peixe, né? Você vai perguntar, nossa, professor, como é que o peixe então consegue ir pro fundo, né? Ou de repente ele sobe, né? Como que é essa situação? Bom, olha só, na estrutura do peixe, né? O peixe consegue manter-se parado dentro da água. Quem já teve aquário sabe disso, modificando sua densidade. Utiliza um chamado bexiga nadatória, que é esse órgão aqui que está apontado aqui na setinha, para variar o volume de gás dentro da mesma. Olha só que interessante, o nosso criador. Quando a bexiga é inflada, o volume de água deslocada aumenta e o empuxo aumenta. Se o empuxo aumenta, né? Se ele fica maior, o que acontece? Ele começa a subir, certo? Quando a bexiga é contraída, o volume de água deslocada diminui e o empuxo diminui. Se o empuxo diminui, ele começa a ir para o fundo, certo? Interessante isso, né? Bem interessante. E em cima desse princípio, vocês vão ver lá nos últimos slides, quem foi construído em cima desse princípio, tá bom? Pois bem, olha só, o iceberg. Já temos um caso ali da natureza, nosso amigo peixe com sua bexiga nadatória, correto? Vamos falar do iceberg. O iceberg é um caso bem interessante para a gente estudar o empuxo. Olha só, os icebergs, que nada mais são do que gigantescos pedaços de gelo que flutuam sem direção definida em águas geladas. Você já deve ter ouvido falar. O mais interessante que podemos ver, de acordo com a figura aqui do lado, é que a maior parte de um iceberg fica submersa. Isto é, fica embaixo da superfície da água do mar. Sendo assim, podemos dizer que a massa total que compõe um iceberg, somente 10% dele emerge, ou seja, aparece na superfície. Pois é, não? Mas olha só, os icebergs são constituídos primordialmente de água doce. Portanto, a flutuação de um iceberg ocorre pelo fato de ele ser formado de gelo polar. Isto é, formado por gelo de água doce. Aí acontece aquele lance de densidade, né? Porque se tem o iceberg formado por gelo de água doce, como a água do mar que é salgada. Tanto é, não sei se você já viu o documentário de sobrevivência em lugares muito gelados, você pode ali, né, derreter um pedaço ali, porque não seria potável, né? Mas você pode ingerir, é diferente que você beber água do mar. Certo? Pois bem, curiosidades à parte, prosseguindo ainda do caso do iceberg, assim, o princípio físico que explica a flutuação de um iceberg é o princípio de Arquimedes. Portanto, as dimensões de um iceberg, como altura, massa e volume, submerso e imerso, são calculadas de acordo com as leis da hidrostática, tá? E aqui até trago como que é feito esse cálculo, só a nível de curiosidade, tá, gente? Porque às vezes vocês podem estar curiosos como calcula-se. Você faz uma regrinha de 3, que seria a densidade do gelo com a densidade da água do mar. Isso vai ser igual, é uma proporcionalidade, tá? A volume, que é o volume do mar deslocado, vezes o volume do gelo. É uma equação de proporcionalidade, tá, gente? Nem apresentei isso para vocês, que não vem ao caso, mas a nível de curiosidade, só para mostrar uma coisinha aqui.
Porque aqui, sendo a densidade da água do mar 1,03 e a densidade do gelo 0,917, ó, você já vê que as diferenças de densidades ali, alguma coisa vai acontecer. A razão, então, do volume imerso do iceberg, seu volume total, pode ser obtido pela seguinte equação, que ele dá esta relação aqui. O que essa relação quer nos dizer, professor? Bom, isso significa que 89% do volume de um iceberg está abaixo da superfície do mar, ou seja, está submerso, certo? Portanto, o que vemos nas ilustrações e figuras do iceberg representa apenas 11% do total do seu volume. Lembra que eu falei ali os 10% no primeiro slide? Aqui até mostra, nossa, professor, como é que você chegou nesse cálculo? Aqui eu já mostro até o valor redondo ali, né? 11%. É interessante isso, né? Você vê um tremendo trambolho e você fala, meu Deus, como tá assim embaixo, né? Por isso também fica engraçado também este figurinha aqui. Os icebergs são os terrores como para os navios como o Titanic, que nada é o terror maior para os submarinos, porque você já sabe, se o Titanic viu seu 10%, 11% e bateu, imagina o que acontece com um submarino que está lá no fundo do mar e encontra um iceberg que tem todo o seu corpo de 89% submerso. Pensa, né? Pensa. Pois bem, falando em submarinos, vamos então falar sobre eles. Lembra ali no slide do nosso peixe ali com sua bexiga nadatória, né? Que infla, desinfla, isso faz o peixe subir, descer, correto? Os submarinos foram criados com a mesma ideia. Como assim, professora? Não sei se você já viu algum filme que tem submarino ou algum jogo tem simuladores de submarino. Com certeza você não deve ter tido a oportunidade de estar num submarino, mas porque é bem claustrofóbico, tá? Eu nunca tive, mas meu pai era marinheiro. Enfim, vamos voltar. O submarino é feito por comportas, tá vendo aqui esses quadrados aqui? Até mesmo navios também tem comportas, tá? Mas em questão submarino tem com mais comportas ainda. A sua base é por comportas porque é nela que vai trabalhar o nosso amigo empuxo. E vamos ver aqui a situação. Olha só, quando você vê o submarino em algum filme, né? Você já deve ter visto ali ele, nossa professora, de repente o submarino ele subiu, sai um monte de água para tudo que é lado. Da onde saiu essa água? Dessas comportas. E por quê? Lembrando que a ideia do submarino é navegar nas profundezas do mar, certo? E como ele faz isso? Como que ele vai em cima, sobe, desce? Vamos lá. Bom, com essas comportas, tá vendo essas comportas aqui? O que acontece, né? Se ele tem que afundar, certo? E lembrando que quais são as forças atuantes no corpo? Empuxo vertical para cima e o peso que é, vertical para baixo, certo? Pois bem, para ele ficar mais denso, para ele descer, o que tinha que ser a situação? O peso, certo? Tem que ser maior que o empuxo. Lembra aquelas situações ali, daquelas frases importantes que eu falei para você guardar? Nessa situação, como que vai aumentar o peso de um submarino? Pois bem, aí entra esses lances das comportas. O que acontece? Essas comportas são abertas, certo? Para que se entre água. Nossa, professora, mas vai entrar água? Se entra água do mar e cada vez o submarino fica mais pesado, certo? E ele vai afundando, porque o peso vai ser maior que o empuxo, certo? Ele vai descendo para o fundo do mar, ficando menos denso. Nossa, então por isso, professora, quando ele vai subir, né? Agora não me veio o filme agora, mas você já deve ter visto alguns filmes, quando ele sobe, sai um monte de água. Faz sentido, porque se ele estava cheio, com as comportas cheias para estar lá embaixo, certo? Com peso maior que empuxo, quando ele foi subir para ir para a superfície, o que tem que acontecer? O peso tem que ser menor que o empuxo. Lembra a relação ali das frases? O peso tem que ser menor que o empuxo para que ele flutue. E nessa situação, ele vai retirando essas águas que estão dentro dessas comportas.
Por isso que você deve ter percebido no filme, quando o submarino sobe, sai um monte de água de um monte de lugar, que você fica, meu Deus, da onde veio tudo isso? Das comportas que estão sendo esvaziadas. E tudo isso, galera, foi imaginado, né, foi criado e arquitetado na engenharia, observando o peixe ali com sua bexiga natatória, observando até as baleias também. Né? Imagina o tamanho da bexiga natatória de uma baleia. Certo? Aliás, a baleia tem uma respiração um pouquinho diferente, né? Porque ela é um mamífero. Certo? Então, por isso, ela também tem alguns comportamentos um pouquinho diferentes. Tá? Mas tudo isso foi pensado e analisado pelos animais. Já deixo aqui por nível de curiosidade, um dos animais também que nos baseou para uma excelente, uma das coisas mais bizarras da engenharia. Se vocês soubessem como aquilo funciona e fica no ar, gente, vocês iam ficar impressionados. É uma coisa do além, ninguém explica. São os helicópteros. Eu não sei qual que é o nome que vocês dão do zigue-zague, né? Não sei como vocês falam. É o libélula que faz assim, mas não é a libélula aquela bonitinha, pequenininha, bonitinha, delicadinha. Aquelas grandonas que às vezes ficam batendo nos vidros. Ele paira no ar, ele faz movimentos que o helicóptero baseou-se em cima disso. E isso, gente, voar avião é fácil, mas helicóptero, gente, bizarro, tá bom? Um dia a gente fala sobre isso, assim espero, tá bom? Bom, galera, essa foi a nossa aula sobre empuxo, tá? Um beijo pra vocês, se cuidem, beleza? E até a próxima!